Amém? Muito bem, Evangelho do Senhor Jesus segundo Lucas compartilhou conosco no capítulo 2, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que os ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram-se então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como lhes fora anunciado. Amém, meus irmãos? Que o bom Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco com vocês, então nós vamos pensar nesse texto que acabamos de ler. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de, nessa noite tão especial, Senhor, agradecermos e louvarmos ao Senhor pelo fato de, na plenitude dos tempos, ter enviado o Teu Filho para morrer em nosso lugar e, triunfando sobre a morte, meu Deus, reinar pelos séculos dos séculos. Hoje nós celebramos o Advento. Sabemos, ó Deus, que não foi necessariamente no dia 25 de dezembro que o nosso Rei nasceu, mas o fato é que Ele nasceu, e é isso que nós celebramos. Celebramos o Advento, celebramos o nascimento de Jesus, celebramos a maneira com que Ele tabernaculou no meio de nós, viveu toda uma vida sem pecado, e morreu para nos conceder vida e vida em abundância. Esse é o nosso Natal. Essa é a mensagem que nós amamos, e será essa a mensagem que, com a Tua ajuda, nós proclamaremos hoje à noite, Senhor. Que o Senhor nos seja propício, que seja uma noite de muita alegria, de muita comunhão, que nós possamos agora cercar a Tua palavra, para depois cercar a Tua mesa, meu Deus. E em tudo isso que o Teu nome seja glorificado. É dessa forma que oramos e Te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, Deus sempre foi o Senhor da história. O mundo nunca operou no modo acaso. A mente de Deus sempre esteve por trás de todas as coisas. Mesmo por ocasião do pecado original, da queda do homem, Deus sempre esteve no controle de tudo. E desde todos os séculos, lá no princípio, quando aquele primeiro casal foi formado e a partir dele toda a humanidade, geração após geração, Deus sempre esteve com as rédeas da história em suas mãos. Em outras palavras,
A queda do homem e a sua redenção em Cristo sempre estiveram diante de Deus, mesmo antes de tudo vir a existir. Portanto, a queda do homem não apanhou o nosso Deus Todo-Poderoso de surpresa. Ele antecipava a queda e bem assim o plano que nos resgataria dessa queda. De modo que nós olhamos para o Antigo Testamento e nós percebemos que, desde o momento em que o homem caiu, e por séculos a fio, Deus sempre esteve no controle de tudo, e Deus sempre esteve trazendo a humanidade para próximo dele, através da aliança que ele fez com o homem. Eu creio que Deus ele fez uma única aliança com o homem, e dentro dessa aliança única, o plano de redenção, há outras alianças que se somam para que nós possamos compreender essa aliança maior. Então nós olhamos para o Antigo Testamento e nós observamos algumas alianças. Por exemplo, pense na aliança que Deus fez com Noé. Na aliança que Deus fez com Noé, nós aprendemos sobre a impossibilidade da missão se ela for confiada ao braço do homem. Depois nós olhamos para a aliança que Deus fez com Abraão, e com Abraão nós aprendemos que só podemos ser salvos por meio da fé. Se Deus não fosse com o patriarca para nos dar o nosso Isaac, aquele que aponta para o Senhor Jesus, de maneira nenhuma nós teríamos alguém que viesse dos lombos de Abraão, porque Abraão não era suficiente para nos dar aquilo que nós precisávamos. Assim como em Moisés, nós também aprendemos sobre a santidade de Deus. Os 10 mandamentos nos lembram que nós nunca estaríamos à altura daquilo que Deus esperava que nós entregássemos a Ele. Nós jamais poderíamos oferecer a Deus aquilo que fosse suficiente para perdoar o nosso pecado. Nós aprendemos isso com Moisés. Em Davi, nós aprendemos que um rei, simplesmente humano, jamais teria condições de conduzir o povo do Senhor. Nós precisaríamos de um rei que fosse 100% homem, mas que fosse Deus, Deus Todo-Poderoso. Portanto, nenhuma dessas alianças, aliança noética, abraâmica, mosaica, davídica, nenhuma delas foi suficiente para nos oferecer aquilo que nós precisávamos. Nós precisávamos da aliança eterna, da aliança perfeita, que só podia ser oferecida no sangue do Senhor Jesus. Mas para que Jesus nascesse, o mundo precisava estar preparado. É por isso que se diz que, por ocasião do nascimento de Jesus, nós temos a plenitude dos tempos. O que significa? Significa que para que Jesus pudesse nascer, todo mundo precisaria estar preparado. E Deus começou a preparar o mundo para o nascimento de Jesus muitos séculos antes do seu nascimento. Por exemplo, nós olhamos para o 7º século antes de Cristo, Império Babilônico. E através dos babilônicos, Deus prepara o seu povo, retirando aquela severa idolatria que o separava do Senhor. Através dos babilônicos, a idolatria de Israel foi tratada. Ela não foi completamente eliminada. O coração do homem é essa grande fábrica de ídolos. Mas Deus retirou muito dessa idolatria do coração do povo, preparando esse povo para o nascimento do seu filho. Os babilônicos saem de cena por volta do 6º século antes de Cristo. Os persas começam a reinar, e através dos persas nós temos a esperança messiânica sendo restaurada, o culto público sendo restaurado, as sinagogas sendo espalhadas pelo mundo, Deus preparando todo esse cenário para o nascimento do seu filho, o Messias, cópias das Escrituras sendo disseminadas pelo mundo, Deus preparando o seu povo. Os persas saem de cena, vêm os gregos, 4º século antes de Cristo, e agora, sobre a liderança dos gregos, todo mundo passou a falar uma única língua. Então me acompanhem. Com os babilônicos, Deus ele retira parte da idolatria. Com os persas, Deus ele restaura a esperança messiânica, coloca o Antigo Testamento na mão do povo. Deus multiplica a quantidade de escribas, a quantidade de sacerdotes, a quantidade de levitas. Ele dissemina o conhecimento, espalhando as sinagogas pelo mundo. E agora, para que esse conhecimento pudesse chegar às pessoas, Deus faz com que praticamente todos os povos que até então existiam falassem uma única língua, o grego. Até que finalmente os gregos saem de cena, e por volta do 3º século antes de Cristo, agora são os romanos que começam a liderar, que começam a governar.
E a grande contribuição dos romanos foi fazer com que as guerras fossem retiradas do cenário mundial. Nós temos a chamada Pax Romana, a paz romana, e os romanos, eles eram apaixonados por sua capital, construíram inúmeras estradas. Afinal de contas, o ditado dizia que quem tem boca consegue chegar a Roma, basta perguntar por qual estrada. E dessa forma o mundo estava preparado. Vias para os missionários viajarem, paz para que as pessoas não se preocupassem com suas próprias vidas, mas dessem atenção à mensagem pregada, todo mundo falando uma única língua, sinagogas espalhadas para a partir delas os missionários compartilharem o evangelho, a palavra do Senhor compartilhada, enfim, irmãos, plenitude dos tempos. Foi nesse momento que a profecia do profeta Isaías se cumpriu, a profecia de Isaías capítulo 9, a partir do verso 1, que diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É isso que nós comemoramos hoje à noite. Essa luz que veio ao mundo e iluminou aqueles que haviam sido dados pelo Pai ao Filho, aqueles que estarão com Ele na glória. É isso que nós comemoramos, irmãos. Nós não comemoramos necessariamente essa data, 25 de dezembro. Nós comemoramos o fato de que o nosso amado Redentor veio. Ele nasceu daquela mulher virgem. Ele cresceu em graça, ele cresceu em conhecimento, em sua boca jamais nós encontramos pecado. Ele triunfou sobre o pecado. Ele triunfou até sobre a morte. É isso que nós comemoramos, a vitória do Cordeiro. Mesmo tendo nascido em uma época tão difícil, o mundo estava preparado, é verdade, mas haviam inimigos, homens que lhe eram hostis. O Evangelho de Lucas nos diz, no capítulo 1, que o Senhor Jesus nasceu nos dias do rei Herodes. Ele reinava sobre a Judéia, região onde Jesus nasceu. E esse homem perseguiu o Cordeiro de Deus, ele queria fazer com que o Senhor Jesus não crescesse para se tornar aquilo que ele se tornou, mas ele não conseguiu prevalecer. Deus havia preparado o mundo para o nascimento do Messias. Desde as questões geopolíticas até as questões espirituais, porque, lembrem vocês, aquele que endireitaria o caminho do Senhor, havia nascido de uma maneira sobrenatural, para preparar a chegada do nosso rei, para prevalecer inclusive sobre Herodes, nosso conhecido João Batista, que também nasceu nos dias desse rei, filho de um casal que era estéril, o Zacarias e a Isabel. Eles não tinham filhos, eles eram avançados em dias, para que vocês percebam que tudo isso é sobrenatural. E no tempo determinado, Zacarias ele foi escolhido pelo Senhor para queimar incenso, para entrar dentro do templo. E durante o momento em que ele oficiava perante o Senhor, Lucas nos diz no capítulo 1 que lhe apareceu um anjo. O anjo se colocou de pé ao lado dele, enquanto ele queimava o incenso. E Zacarias olhou para aquele anjo e ele se turbou, apoderou-se dele o temor. E o anjo lhe disse: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do seu filho, pois ele será grande diante do Senhor, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Passados alguns dias, Isabel, assim como o anjo havia dito, concebeu. E ela tentou ocultar a sua gravidez por 5 meses, porque ela era uma mulher de uma idade avançada. Então percebam, irmãos, como Deus é extraordinário. Esse Deus que cuida da sua vida, esse Deus que prepara todos os detalhes da sua existência. Assim como Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus,
e preparou os personagens que estariam diretamente ligados ao nascimento do seu filho. Da mesma forma, Deus ele prepara a nossa vida, prepara a nossa existência. Antes do Messias nascer para você, antes de você compreender o que significava o Natal, tudo o que você viveu contribuiu para esse momento, para tornar você a pessoa que você é. Então, quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel também visitou uma moça chamada Maria, que devia ter algo entre 12 ou 13 anos, quando muito 14 anos. Uma moça virgem, que já havia sido prometida ao seu futuro marido José. E enquanto José providenciava todas as coisas para casar-se com Maria, o rapaz tinha 1 ano para preparar tudo e casar com a moça após o noivado. José estava vivendo justamente esse momento. Maria estava desposada, e sendo desposada, ela recebeu a visita do anjo. E quando o anjo chegou até ela, ele disse, Lucas capítulo 1, verso 28, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Quando Maria ouviu essas palavras, ela ficou preocupada e ela queria saber o que essas palavras significavam. Então o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É isso que nós celebramos, irmãos. Vocês conseguem imaginar? Maria queria saber mais a respeito de tudo isso. Ela sabia que Isabel era uma mulher piedosa. Então ela procurou visitar Isabel, para que Isabel a orientasse, para que Isabel a aconselhasse. Então Lucas nos diz, esse capítulo 1 de Lucas é muito rico, a partir do verso 39, que após ter conversado com o anjo, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel, possuída do Espírito Santo, disse em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Deus estava lá. E é maravilhoso pensar sobre essas questões por ocasião dessa comemoração. Porque o Criador de todo o universo, e de tudo isso que você consegue enxergar, estava no ventre daquela moça. E Isabel sabia disso, e ela diz, de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? No dia que Jesus nasceu, com poucos minutos de vida, se nós estivéssemos lá, nós deveríamos nos dobrar e nos ajoelharmos, olhando para aquele bebê e dizendo, vida longa ao rei. Vida longa ao rei. É isso que Isabel está dizendo para aquele bebê ainda no ventre. Vida longa ao rei, ao Senhor dos senhores. Havia um ser, na verdade criado para a glória de Jesus, assim como todos os demais. O arcanjo Miguel, líder das hostes celestiais. O nome Miguel significa quem é semelhante a ele. Esse ser celestial que lidera os exércitos do Senhor Jesus e que seguramente o protegia ao longo de toda a sua primeira infância, de toda a sua vida, até finalmente o seu triunfo final. Retornando da casa de Isabel, Maria retorna para sua casa e finalmente precisa fazer uma viagem ao texto que nós lemos, porque Lucas nos diz no capítulo 2 que César Augusto, que governava toda aquela região, na época em que Quirino era o governador da Síria, deu ordens para que todos se alistassem
cada um a sua própria cidade. José subiu da Galileia, de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque José pertencia à família de Davi, a fim de se alistar com Maria, para que se cumprisse a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 5. E tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A viagem era longínqua, sair da Galileia e atravessar toda a província romana da Samaria, até que finalmente eles pudessem chegar à Judeia. Como todo mundo precisou viajar, as cidades estavam abarrotadas, os hotéis da época, os hotéis primitivos, as estrebarias, todas elas lotadas. Aquele casal pobre, humilde, não tiveram condições de se hospedar, então eles ficaram no local reservado aos animais, a uma espécie de estábulo. E naquele momento, estando ali, se completaram os dias do nascimento do Senhor Jesus. Ele nasceu naquele pequeno estábulo, a sua mãe o enfaixou com as faixas que os cordeiros eram enfaixados quando nasciam por conta do frio da época, e ali eles ficaram. E agora Deus, ele queria dar notícias do nascimento do seu filho. E essa é a parte que mais me emociona, porque agora, de certa forma, eu faço parte diretamente, porque eu sou vocacionado igual esses homens aqui, para cuidar de ovelhas. E muito me alegra o fato de Deus ter compartilhado com esses homens essa notícia extraordinária. Lucas diz no verso 8 que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Na época do nascimento de Jesus, apenas os homens mais pobres trabalhavam como pastores. Durante o dia eles eram castigados pelo sol, aquelas areias escaldantes no deserto, e à noite eles eram atormentados pelo frio, muitos graus abaixo de zero. Então eles não iam para casa, os pastores ficavam o tempo todo com as ovelhas. As ovelhas não podem ser abandonadas, porque a ovelha é esse animalzinho dócil, vai que vem o lobo, né, irmãos? O ladrão. Pois bem, um anjo do Senhor apareceu a esses pastores. Eles ficaram tomados de grande temor. E o anjo lhes disse, verso 10 do capítulo 2. Essas palavras, elas ecoam pelos séculos dos séculos. Vocês já ouviram essas palavras tantas vezes. Não temais. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. E que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Rei, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, irmãos, só mesmo Deus para preparar uma notícia assim, não é? Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, vocês conseguem imaginar esse cenário? Talvez essa milícia celestial deva ter aparecido assim por trás do anjo. Quantos apareceram? Vocês têm ideia? Qual o tamanho do exército do Senhor? E eles louvavam a Deus dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E os pastores foram correndo para encontrar aquele primeiro casal, olhar para aquele menino e saber o que tudo aquilo significava. E quando eles chegaram, irmãos, encontraram um jovem rapaz, uma jovem senhora que havia acabado de dar à luz, e um bebê, todo envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. E todos os satélites celestiais dobrados, todos os seres celestiais
arcanjos, querubins e serafins, olhando para o Deus encarnado, contemplando a sua face, maravilhados com a sua glória. Agora, finalmente, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Tão simples, tão humilde. Nós olhávamos para Ele e nenhuma beleza víamos para que pudéssemos desejá-lo. Mas ali estava a plenitude do ser de Deus. A expressão exata desse Deus que nós tanto amamos. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Tudo se tornou novo, diferente, porque agora a mais bela de todas as promessas finalmente havia se cumprido. Aquele que viria para perdoar os pecados do seu povo, para resgatá-los da maldição do pecado e para lhes dar vida e vida em abundância, finalmente havia vencido. Porque se ele havia nascido, haveria poder suficiente nele para também morrer. E é isso que mais me encanta. Hoje nós comemoramos o nascimento, mas nós devemos nos lembrar nessa noite solene que aquele bebê nasceu para morrer. Essa é a sua grande missão. Esse não é o momento onde Jesus é mais glorificado, no momento em que ele nasce. O ponto alto da vida de Jesus, na verdade, é quando ele morre. E por isso essa mensagem é tão magnífica, e por causa disso eu sou ministro dessa palavra. Eu morro por causa do meu pecado. Você que me ouve de uma maneira tão gentil, morre também por causa do seu pecado. Jesus não. Ele diz: ninguém toma a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou. Eu a dou porque eu tenho poder para dá-la e eu tenho poder para reavê-la. Essa foi a ordem que eu recebi do meu Pai. Não há amor maior do que esse. Na fila da morte, todo mundo quer dar a sua vez. Mas quando ele completou 33 anos de vida, na flor da idade, quando ele deveria estar vivendo todos os seus sonhos e planos, ele disse: é chegada a hora. E ele foi até lá, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E ele não abriu a boca. Tomou o cálice que lhe foi oferecido e ofereceu ao Pai um sacrifício que ele era digno de receber. Sangrou por nós das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, gota a gota, até que finalmente, inclinando a sua cabeça, entregou o Espírito. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E agora, irmãos, nesse momento, ele está sentado em um trono super exaltado, reinando sobre tudo e sobre todos. E mais uma vez ele virá, não como um cordeiro enfaixado em uma manjedoura, mas ele virá nas nuvens, e todo olho verá. Os anjos estarão com ele, e bem assim todos os que triunfaram em sua vitória. E nós contemplaremos com os nossos olhos o mesmo que Simeão, quando ele tomou aquele bebê nos braços, e ele disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo de Israel. Daqui a pouco, irmãos, muito em breve mesmo, nós colocaremos os nossos olhos nele, e ele nos reconhecerá, e ele dirá: venham, benditos de meu Pai,
meus irmãos, para o reino que eu vos preparei desde antes da fundação dos séculos. Nós veremos a mesma coisa que Ana, a viúva Ana também viu. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que só conseguiu viver com seu marido 7 anos, e que era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela chegou na mesma hora em que Simeão estava com o bebê no colo, e ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Nós veremos tudo isso, e nós nos alegraremos. Então, para nós darmos boa noite àquela lasanha, meus irmãos, o que é o Natal? O Natal é esse momento de reflexão, onde nós nos lembramos da vitória do Calvário, para que nós não esqueçamos que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. O Senhor Jesus veio, abriu o caminho que estava obstruído e nos colocou nesse caminho. Ele é a porta e nós passamos pela porta. Ele é o caminho e nós estamos nesse caminho. Ele é a verdade e nós descobrimos essa verdade. Tudo o que nos falta agora é chegarmos à nossa amada Jerusalém Celestial. Então eu quero implorar algo a vocês hoje à noite aqui. Se essa mesa que nos aguarda hoje, tão farta, tão repleta, será maravilhosa, você não tem ideia da mesa que te aguarda no porvir. Não fique pelo caminho. Não perca de vista o que significa o Natal. Mas em segundo lugar, o Natal também é uma oportunidade de percebermos se de fato o Senhor Jesus nasceu em nós. Se o nosso Natal é real. Não tem problema nenhum em enfeitarmos as nossas casas, colocarmos luzes. Na verdade, a decoração de Natal é a mais bela, a mais magnífica decoração do ano. Mas importante mesmo é sabermos que Jesus nasceu e que Ele vive e reina. Mas o Natal também é tempo de nós pararmos em meio a toda a nossa carga de atividades para glorificarmos o nome do Filho, na força do Deus Espírito, para a glória do Deus Pai. E finalmente, irmãos, é o momento de nós analisarmos como a redenção em Cristo que nos alcançou e nos transformou, nos dá a oportunidade de viver em novidade de vida. Porque se em uma época onde o Natal é tão relacionado a presente, nós precisamos nos lembrar que mais do que isso, o Natal é relacionado à presença. A presença de Jesus, a presença da família, mas também a nossa presença. Há muito tempo a nossa igreja não organizava um momento como esse. Nós ficávamos em casa, tínhamos as nossas ceias com os nossos familiares, mas eu louvo muito a Deus porque esse ano Ele nos permitiu esse momento. E essa noite ela se tornou assim muito especial para mim. Não pelo que nós vamos comer e beber, isso faz parte. Mas muito especial porque eu estou aqui com o meu Deus e eu estou aqui com vocês, que são a minha família. E eu ficava ouvindo vocês assim comentando de como seria agradável, do que vocês iam trazer para comer, para beber, e eu via a alegria nos olhos de vocês, no semblante de vocês. E isso é Natal. Isso é Natal, irmãos. Famílias reunidas, glorificando o Cordeiro, desejosos de chegar na glória, orando para que ninguém fique para trás. Não vai haver cadeiras vazias no céu. Isso enche o meu coração de tamanha alegria, irmãos. Não haverá imprevistos. Não haverá atraso. Ninguém vai ficar de fora. Não haverá cadeiras vazias no céu. E todos nós estaremos lá, comemorando a vitória do Rei.